dúvida sobre isso, manda pra gente aí por mensagem, por áudio, fiquem bem à vontade, tá? No 981-45-7570. Tudo bom, doutor Ilquias? Tudo jóia, Marília. Primeiramente, lhe dar um feliz ano novo, né? Porque foi a primeira vez que eu estou em 2024 aqui no seu programa. É verdade, né? Nunca mais a gente tinha se visto. Agora eu lhe acompanho, tenho lhe visto pela TV, mas pessoalmente... Eita, coisa boa, viu? Mas vamos lá. O que é esse índice glicêmico, né? Como a gente pode estar calculando ele nos alimentos, doutor Ilquias? Tá, primeiramente, dar um bom dia, né, aos telespectadores, a toda a produção. Marília, quando a gente fala sobre índice glicêmico, a gente tem que, pelo menos, para dar uma noção e contextualizar, separar os alimentos em 3 tipos, né? Carboidratos, proteínas e gorduras. Quando a gente fala sobre índice glicêmico, a gente está falando sobre os carboidratos. Não entra nessas proteínas. O que são as proteínas? Carne, peixe, frango, ovo, né? O queijo. O que fala sobre gorduras? A gordura pode ser tanto vegetal, quanto ela pode ser de origem animal. Então, esses aí, ó, estão de fora. Sobrou quem? Os carboidratos. Quando a gente fala de carboidrato, para ficar forma simples, a gente está falando sobre frutas, a gente está falando sobre verduras, estamos falando sobre as raízes, né? Principalmente, e os grãos. Por quê? Porque quando a gente fala assim, raízes, grãos, a gente vê das raízes. O nordestino come muito o quê? Tapioca. A tapioca vem de onde? De uma raiz, né? Então entra aí também tapioca, né? Quando a gente fala sobre os grãos, aí a gente tem o quê? Principalmente aqui o trigo. E o trigo a gente tem o quê? O bolo, a gente tem o pão, os biscoitos, né? A maioria das sobremesas são feitas à base de trigo, a pizza, né? Então, quando a gente coloca aí, então começou a pensar fruta, verduras, raízes, grãos e principalmente quem? Os derivados dos grãos, que são feitos aí o pão, o bolo, né? O biscoito, a bolacha. Então, tudo isso aí tem maior impacto glicêmico. Então, a gente vai separar só esse tipo de alimento, tá certo? Certo. Que aí ela colocou aqui, ó, na tela, né, vários tipos aí de frutas, aí o mamão, né? Melancia. Abacaxi, melão. Então, quando a gente fala que tem impacto glicêmico, não quer dizer que é prejudicial à saúde, mas tem alimentos que têm um índice glicêmico elevado, e esse índice glicêmico elevado pode trazer o quê? Uma inflamação. Bora ver aqui, deixa essa tela. Volta só aquela imagenzinha do foguete, tá? Do foguete e do balão. A imagem antes. Isso. Então, isso é um tema complexo, Marília, mas a gente vai resumir e deixar de forma bem simples para o telespectador. Olha só que imagem, um foguete e um balão. Sim. Já responde todo e tira toda a dúvida sobre o pessoal. Então, vamos pensar o seguinte, um alimento, por exemplo, o pão, ele tem um alto índice glicêmico. O que quer dizer um alto índice glicêmico? A capacidade de ser absorvida muito rápido e essa glicose sobe muito rápido no sangue. Foguete sobe rápido ou sobe lento? O foguete? Rápido. O balão sobe rápido ou sobe lento? Sobe lento. Só que o fato, quando a gente pensa sobre índice glicêmico, a gente está pensando sobre essa velocidade que sobe, né? Então, tudo que sobe rápido, ela tem um índice glicêmico alto. Tudo que sobe lento tem um índice glicêmico baixo. Então, quer dizer que o alimento que tem um índice glicêmico baixo, ele é menos prejudicial do que o alimento que tem um índice glicêmico alto? Verdade. Agora é apenas uma meia verdade. Porque agora você vai entender o balão. Por que eu escolhi ali um balão com 2 tanques de combustível? Para ver se ele anda mais rápido. Boa dedução, mas tem um pouquinho além. Vamos lá. Imagina só, se eu tenho um alimento que ele tem um índice glicêmico rápido, quer dizer que ele sobe rápido. Agora o foguete, para continuar subindo, ele não tem que ter combustível? Exato. Agora, se ele sobe rápido e tem pouco combustível, ele sobe rápido, mas só sobe até aqui. Agora o foguete sobe de forma lenta. Mas se ele tem 2 tanques de combustível, tem o dobro de combustível do que o foguete. Então ele sobe de forma lenta, mas vai chegar mais alto. Que é o balãozinho. Que é o balãozinho. Por quê? Porque é a quantidade de glicose, é a quantidade da carga que tem naquele alimento, embora que suba de forma lenta, mas ele tem muito. E ele vai acabar, a longo prazo, chegando até mais alto do que o foguete.
Então não importa, quando você pega aquela tabelinha lá de índice glicêmico, aquilo não é apenas a verdade absoluta, mas entenda, se o alimento ele sobe rápido, tem um índice glicêmico alto, e tem muito combustível, ele é muito mais prejudicial do que aquele alimento que tem um índice glicêmico baixo e com pouco combustível, que vai devagarzinho. Mas entenda, o fato dele ir devagarzinho, mas se ele tem muito combustível, ele chega até mais alto do que o próprio foguete. Tá bom? Eu vou dar uma comparação. Exemplo, se você pega a melancia, pode colocar na tabelinha lá, vai. Pode colocar. Então já deu para entender que existe a velocidade, tá? De absorção, que é o que eu digo que o foguete, que é o índice glicêmico, e também a quantidade, a tabelinha, tá? A tabelinha, tá, Dudinha? Essa tabelinha aí. Por exemplo, quando a gente pega ali, ó, o pão francês, ele tem um índice glicêmico elevado. Então já mostra o quê? Porque você tem que entender o seguinte, quanto mais fácil, quanto mais processado for o alimento, menos trabalho o organismo vai ter. Então, se você comeu algo que é muito processado, a farinha de trigo vem de quê? Não é do trigo que já foi moído, já tá bem só aquele... Então, né? automaticamente não tem nenhum tipo de dificuldade para o organismo. Se for farinha de trigo integral. Entenda. E aí, a mesma coisa, não é a mesma coisa? Qual é o... Ela tem um índice glicêmico mais baixo, né? Mas ainda o índice glicêmico é elevado, por ter sido o quê? Processado. Do mesmo jeito. Ela tem, o que ela quer dizer integral? Quer dizer que ela tem um pouquinho mais de fibra. Mas o fato de ela ter sido processada, né? O organismo da gente já não tem trabalho. Que é o ato da digestão. A digestão já é pular das etapas, né? Que gasta energia, que demora tempo. Imagina chegar um alimento todo prontinho, o organismo faz, opa, joga tudo para a corrente sanguínea já. É verdade. Aí o índice glicêmico é o quê? Elevado. Então o quê? O foguete. Foi rápido. Porém, ele também tem lá, ó, do lado da segunda coluna lá, uma carga glicêmica alta. Além de subir rápido, ainda ele tem muito o quê? Combustível. Então, automaticamente, esse é um alimento o quê? Ruim. Principalmente para o ganho de peso, para a inflamação. Eu já estou olhando para os altos aqui, tudinho, para não comer mais. Para o disparo da insulina, que leva a longo prazo uma doença chamada o quê? Diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença mais alimentar do que genética, né? Quando a gente fala diabetes mellitus 1, é genético, a 2 é adquirida, tá? Aí você pega lá, a tapioca. Aí a tapioca, todo mundo diz, eu vou substituir a tapioca pelo pão, mas a tapioca também tem um pouquinho... Tem índice glicêmico elevadíssimo. Então, se o paciente é diabético, não é uma boa escolha. Agora você tem que entender que ela inflama menos do que o trigo, tá? Só isso. Só isso. Agora que ela tem um índice elevado, tem. Aí tem aquela desculpinha, não sei se você já viu na internet. Não, mas o índice glicêmico da tapioca é alto, mas você não está levando em consideração a proteína. O ovo, a proteína que se coloca. Então, da mesma forma, se você for pensar desse jeito, então bota a proteína no pão. Vai dar no mesmo também, porque todo mundo fala também que você comer um pão francês, joga na proteína do queijo. Ruim. O queijo pode botar? Menos ruim do que comer ele sem uma proteína. Mas botando o ovo, sei lá, e mais alguma outra coisa, também vai dar no mesmo, da tapioca. Não quero dizer que seria uma boa escolha, opção, mas seria uma escolha menos ruim. Eu preferia o cuscuz. Menos ruim. Então, eu coloquei, se você prestar atenção, essa tabelinha é exatamente o alimento do nordestino, do paraibano, né? É verdade. Coloquei bolo de farinha de trigo. O simples, ó, o arroz, a torta de chocolate. Olha só a torta de chocolate. Caramba. Índice glicêmico elevado e uma carga alta. Por quê? Além de ser absorvido de forma rápida, ele ainda tem muita glicose. Então, tem muito combustível, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a melancia, olha só, índice glicêmico alto. Aí vai dizer, então quer dizer que melancia engorda? Não, mas entenda, olha a composição da melancia. Marília, volta aí, imagina a melancia na sua cabeça. Ela não é a base praticamente de uma fibrazinha de água. Então, aquilo para o organismo não tem dificuldade de absorver. Então, ela absorve rápido. Mas só que a quantidade de glicose que tem dentro é baixa. Então, é um alimento que saudável. Embora que absorva rápido, mas a carga tem pouco combustível. A carga glicêmica é baixa. Então, ela sobe, dá aquele voozinho rápido, mas para.
Diferente do pão, que dá um voo rápido contínuo. Qual que é o alimento que, para baixar essa glicemia, essa glicose, né? Tem algum alimento desses aqui que seria interessante? Quando a gente fala em baixar a glicose, a gente tem que olhar a tabela e verificar alimentos com índice glicêmico baixo e carga glicêmica baixa. Tem que andar as duas coisas. Né? Ou seja... Eu vou começar pelo limão. Joga limão para dentro, né? Que é o mais baixo aqui. O limão por quê? Porque tem baixíssima concentração de frutose, né? A maçã, você vê. Agora vamos lá, dentro das raízes. Por quê? Entenda, ninguém vive tanto. A verdade é essa. Qual a base? Qual é a base da nossa alimentação? Carboidratos. E essa base geralmente é composta por o quê? Mais raízes ou grãos. Sim. Então, dentro das raízes e grãos, você olha lá qual é o melhor? O inhame. O inhame, ó, carga glicêmica 55 e índice glicêmico 55 e a carga glicêmica é baixa. Pra média, então, para responder para você, então qual seria o melhor alimento? O inhame. O inhame. Dentro dos... o feijão também, olha como ele é baixo. Pois é. Né? Mas só o feijão, né? Porque se colocar feijão com arroz, aí já dá né? Agora olha o arroz. Mistura. O índice glicêmico é alto e a carga glicêmica do arroz é de média a alta. Aí você começa a ver. Mas entenda, carga glicêmica de um alimento, por exemplo, a melancia. O índice glicêmico é o quê? Alto, mas a carga glicêmica é baixa. Agora, e se eu comer uma melancia toda? Opa, aí a carga glicêmica ficou alta. Viu? Aí a carga glicêmica ficou alta pela quantidade e o índice glicêmico é elevado. Aí se torna prejudicial. Então a gente tem que lembrar, tudo depende do tamanho das porções. Porque caso contrário, você vai sair com aquela má impressão aqui, ó. Você vai dizer, olha só, então eu vou comer aqui, por exemplo, o inhame, que é 55 e a carga glicêmica é baixa. Mas eu vou comer aqui inhame à vontade. Vou até tirar aqui uma foto, viu, doutor Ilquias? Sim. Você de casa também tire. Olhe, tira a foto, viu? Pra você ficar em casa já balanceando sua comida. Exato. Vai, doutor Ilquias. Agora, se você vai e coloca lá 1 quilo de inhame no seu prato, fez alguma coisa? Nada, porque é a quantidade. Então, tudo também tem que ter as porções. Dosar, né? Porções. Também tem isso, né? A quantidade. A gente tem pergunta? Tem pergunta já, Eu posso perguntar, deixar a pergunta? Pode. Depois a gente volta aqui? Eu acho que Bora lá, coloca aí a pergunta. Bom dia, qual é a fruta que os diabéticos não podem comer? Betinha Santa Rita. A gente viu ali várias frutas, né? A melancia. Pode voltar para a tabela lá de novo, tá? E quando tiver pergunta, pode jogar a pergunta já no ar aqui, tá? Eu diria o seguinte, que a fruta em si, por exemplo, a banana tem um índice glicêmico elevado, uma carga glicêmica elevada. Tá vendo aqui, então que é você tem que ver o quê? É quantidade. Eu não diria que o diabético ele não pode comer fruta, não tem isso. É a quantidade. Então essa história de ter o acompanhamento com o nutricionista, porque ele vai escolher o índice glicêmico adequado, a carga glicêmica adequada e a quantidade adequada também, né? Caso contrário, nada funciona se a quantidade estiver em excesso. Morango ela tem um índice glicêmico baixo, né? Baixo. Porque eu vejo que o morango, né, é bom também, tem vitamina C. Agora o morango é bom. E aí, olha só, a gente não está levando em consideração fator nutricional, né, de minerais, de vitaminas, apenas vendo a glicemia no sangue. Por quê? Porque glicemia elevada, ela pode aumentar o peso, pode trazer inflamação, disparo excessivo da insulina, que é um hormônio bastante inflamatório, né? Pode desenvolver doenças como infartos, AVCs, esteatose hepática, prejuízo na parte cardiovascular por conta dessa inflamação. Então você vê doenças osteoarticulares. Então você vê que esse índice glicêmico ele tem que estar baixo sempre para diminuir a inflamação do corpo, né? Agora, uma pessoa que já fez de tudo para emagrecer não consegue. É devido ao quê? Tem uma causa? Tem várias causas, né? Primeiro, a gente tem que ver como anda o metabolismo desse paciente. Metabolismo é uma palavra genérica, né? Metabolismo quer dizer o quê? Capacidade de queimar, a capacidade de produzir calor. Então, quando a gente está com metabolismo, por isso nossa temperatura é o quê? 36, né? Porque nosso metabolismo é que mantém essa temperatura. Então, quando a gente tem uma boa capacidade de produzir calor, seu metabolismo está rápido. Então, quando você está com deficiência de minerais, de vitaminas, já tende a baixar. A qualidade do teu alimento é fundamental. Exemplo, quando a gente manda um paciente fazer
atividade física, Maria. Certo. A gente diz, olha, você tem que levantar cedo, porque de manhã é o melhor horário. Mas claro, se não tem tempo, faz no meio-dia, se não tem tempo, faz à noite, mas o melhor horário pela manhã. Em jejum? Em jejum, com certeza. E quem tem, né? E quem tem... Ó, não, mas tudo é adaptação e indicações. É para todo mundo? É, em jejum para o indivíduo saudável. E para se permanecer mais saudável eu acho ainda. que se eu treinar em jejum, eu desmaio. Para você ver, antes de vir para cá, eu levanto às 4, estudo, faço minha atividade física e quebro o meu jejum após a atividade física. Isso é rotina, né, minha? Por quê? Estou adaptado, né? Estou adaptado. Certo. Porque a gente aproveita esse momento do jejum para poder ter aquela maior queima da gordura, para não estar queimando a glicose e o glicogênio armazenado. Mas eu sei que senão vai ficar um tema mais pesado. Exato. Um tema mais pesado. Aí a gente vê outras coisas, né? Aí a gente vê aí o cuscuz, né? Que todo mundo... Eu amo cuscuz, gente. Eu prefiro o cuscuz do que o pão, a tapioca. Olha só, e você vê que o cuscuz é inclusive... vida, né? O cuscuz tá aqui, ó. Ele é bem melhor do que o pão. E se a gente joga com ovo ou uma proteína, ainda é melhor, né? Ele é bem melhor do que a tapioca, né? E a gente enche mais. Enche. Então a saciedade. Muito mais, e você tem que ver que a qualidade da nutrição dele é melhor. Ele é muito mais rico em minerais e vitaminas, né? Com certeza. Que é um grão também. Agora imagina só, vamos pensar tudo, ó. O cuscuz veio de quem? Do milho. Isso. Mas o cuscuz tem um índice glicêmico mais elevado um pouquinho. Por quê? Porque na verdade ele teve o quê? A ação do homem. Pegou lá, desidratou ele, peneirou, tarará, transformou naquela massa, facilitou para o organismo. Agora, melhor ainda seria comer o quê? O milho sem estar processado. Que aí o índice glicêmico menor, maior quantidade de fibra, maior biodisponibilidade dos nutrientes, né? Eu não vi aí a beterraba. Essa semana eu estava vendo suco de beterraba com limão e maçã em jejum. Fantástico. Isso que é muito bom, né? Fantástico. Agora lembrar que a beterraba, o índice glicêmico dela é o quê? É alto. Elevado. Então não é para todo mundo, qual é a estratégia, qual é o momento de entrar. Mas a beterraba é fantástica, principalmente pela produção do óxido nítrico, né? Que é um vasodilatador, controla a pressão arterial, é uma excelente fonte de energia, inclusive para a prática da atividade física. Maravilha, viu? Eita, Jesus! Olha, se eu pudesse ficar mais tempo aqui, viu? Mas o nosso tempo é bem curtinho. Obrigada, viu, doutor Ilquias, por sua participação. Foi ótima aqui, né? Esse encontro a gente mostrar para vocês aí de casa, essa tabela que é importante demais. Eu já tirei até minha foto, viu? Vou ficar olhando agora tudo que eu for comer. Não posso não, tá alto. Deus me livre. Torta, nem pensar. O açúcar eu já tô tirando, já tá um tempinho, eu vou tirando, de pouquinho em pouquinho eu vou tirando, viu, doutor? Vou dar só um... Porque senão... Para finalizar aqui, tá? Tem tempo? Sim, rapidinho. Então, para finalizar aqui, só lembrando, você me perguntou aqui nos bastidores, e para perder peso? Não era nem foco no índice glicêmico. E para perder peso? Aí eu disse, olha, depende do metabolismo, depende de como anda teus hormônios, né? Depende da estratégia alimentar que está sendo adequada. E hoje, uma medicação que é bastante comum, tanto para controle da glicemia, que é o Ozempic, né? Que é a semaglutida, como também para controle do peso, para o combate à obesidade, que também está autorizado para esse propósito. A gente vê que saiu trabalhos recentes agora mostrando indivíduos com deficiência hormonal em uso do Ozempic sem perder peso. E indivíduos com regularização dessa deficiência hormonal em uso do Ozempic perdendo muito mais peso. Então você vê que existem várias ferramentas que você pode utilizar e que tem vários gargalos que podem estar atrapalhando a sua perda de peso. Pode tomar Ozempic e outra medicação para ajudar na perda de peso mais rápido? Olha, pode fazer uma polimedicação sem problema nenhum. Agora tem que ter o quê? Um acompanhamento, né? Tudo certinho, tem que ter o acompanhamento e uma indicação. E por que você estaria fazendo isso? E também tem que fazer todos os exames para poder saber onde é que está com deficiência, né? Exatamente. Às vezes a pessoa está com as vitaminas baixas, né? Está com as taxas baixas demais e aí acaba que não está andando por conta de alguma deficiência, né? Por isso que... Eu vou deixar só aqui, ó, que essa semana Posso falar? Pode. É pessoal. Tá, pode sim, pode Essa semana vamos lançar um videozinho mostrando exatamente isso. Mulheres na pós-menopausa em uso de terapia para emagrecimento utilizando Ozempic e terapia de reposição hormonal tendo excelentes resultados. Tá aí, viu, minha gente? Então segue aí o Dr. Ilquias nas redes sociais para vocês acompanharem tudo, viu? Eu não perco não, de vez em quando eu tô lá, viu? Olhando, espiando o que é que ele tá falando. Não vou